Fala pessoal, beleza? Professor Vasconcelos. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo passado, onde nós iniciamos nossa conversa sobre autocorrelação. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a origem da autocorrelação propriamente dita. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Beleza? Então hoje nós vamos falar da origem. Como surge o problema da autocorrelação? Qual é a origem dela? Né? Nós já sabemos que nós temos características boas nos estimadores, né? Linearidade, nós temos aí características importantes do modelo clássico. No entanto, os nossos estimadores eles são ineficientes na presença de autocorrelação. Tá? Então nós precisamos identificar de onde vem essa autocorrelação. E a resposta é muito simples, ela está implícita nos dados. Como a maioria dos problemas do MQO, né, a origem é o próprio dado, né, quando você coleta os dados, tá certo? Mas existem algumas situações mais específicas que podem ajudar a entender a origem da autocorrelação. Então, por mais que nós tenhamos o máximo de cuidados na hora de coletar os dados, os próprios dados, pela natureza dele, pela forma que eles foram construídos na sua origem, podem levar a estes tipos de problema, tá? Então nós vamos ver aí alguns tipos de problemas de situações que levam de fato, né, implicitamente a problemas de autocorrelação. O primeiro seria a inércia da série temporal. O que é inércia? É a lentidão. Quando você pega lá em séries temporais e traça o correlograma de uma variável qualquer, então você vai ver a situação uma situação mais ou menos semelhante a essa aqui, né? Onde você vai ter uma lentidão da base de dados, né, dos seus dados, em chegar a zero. Você vai ver que ele vai perdurar por muito tempo. Ele não vai encostar na linha do eixo zero aqui. Ele vai persistir por muito tempo. Então esse comportamento, essa lentidão até chegar a zero, isso vai demonstrar implicitamente que existe problema de autocorrelação. Né? Especificamente de tempo. O termo de erro de hoje depende do termo de erro passado. Então o termo de erro do período T, ele depende, está correlacionado de T-1, T-2, T-3, T-N e por aí vai. Né? Normalmente as séries econômicas todas vão apresentar autocorrelação, vão apresentar essa característica de lentidão. Tá? Então você vai poder traçar esse tipo de gráfico de autocorrelação, por exemplo, e verificar naturalmente que isso vai acontecer na maioria das séries temporais, essa lentidão. Então essa lentidão é indício de autocorrelação. Outra situação que pode levar ao problema de autocorrelação é o viés de especificação de modelo, ou seja, a exclusão ou omissão de variável importante no modelo. Então, mais uma vez, a gente sempre bate na tecla que é importante que você tente ter uma teoria por detrás que te oriente na elaboração do seu modelo econométrico. Quando você opta por não seguir uma teoria ou não existe uma teoria, nós podemos incorrer nesse risco de exclusão ou omissão. Então, nós temos um modelo original, se a gente pegasse assim, levasse ao pé da letra, nós teríamos este modelo que a teoria determina que deveria ser estimado, ou seja, gama 0 igual a gama 1x1 mais gama 2x2 mais gama 3x3 mais gama 4x4 mais gama 5x5 mais um termo de erro, né, chamado aqui de VI. Só que aí, por algum motivo, eu resolvo estimar apenas um modelo descrito aqui embaixo, ó. YI igual a gama 0, gama 1x1, gama 2x2, gama 4x4. Eu estou omitindo gama 3x3 e gama 5x5. Eu estou omitindo ou excluindo a modelagem por algum motivo. Então nós excluímos ou omitimos
Duas variáveis relativamente importantes que a teoria diz que deveriam estar presentes não estão. Automaticamente, essas duas variáveis omitidas, elas vão estar onde? Elas vão estar no termo de erro, né? Elas vão estar no termo de erro. Então, o meu termo de erro I aqui, ó, ele é composto pelo quê? Ele é composto exatamente por essas duas variáveis. Essas duas variáveis, ok? Então, meu termo de erro está lá, o gama 3 yx3 e o gama 5 x5 mais, né? Aqui seria VI, né? Aqui é mais VI, ó. Mais o termo, não tá certo, mais o T, que seria um outro termo de erro, tá certo? Isso que tá certo. Então, o que acontece? Quando isso acontece aqui, quando eu omito uma variável ou várias variáveis, né, isso vai ser levado para o termo de erro. Consequentemente, nosso termo de erro ele vai ser o que? Sigma 2i. Ele vai ser, a covariância dele vai ser diferente de zero, ele não vai ser constante. Aí nós temos o que? Problema de autocorrelação, né? Porque nós omitimos ou excluímos variável importante no modelo. Beleza? Então vamos lá. Outra forma de termos problema de autocorrelação é forma funcional. Nós já vimos que nós temos 4 básicas, que é a log lin, lin log, log lin e a log log. Mas existem outras formas funcionais, a leontief, nós temos a access, enfim, nós temos uma série de outras formas funcionais que podem ser estimadas. Então você às vezes opta por uma forma funcional diferente do que a teoria te diz, ou não existe a teoria que te diz qual é a forma funcional adequada. Isso também pode levar a problema de autocorrelação. Modelos em diferença também, eles promovem o problema de autocorrelação. Porque o modelo de diferença, o que é? É você fazer a primeira diferença da sua série temporal, ou seja, você sempre vai perder uma variável. Então, se você tem um modelo em nível, como está escrito aqui, yt igual a beta 1, beta 2, xt mais o t. Quando você faz a primeira diferença dela, você vai diferenciar toda a modelagem. Então, vai ser yt menos 1 igual a beta 1 a constante, mais beta 2 xt menos 1, mais o t menos 1. Então, quando você faz essa diferença aqui, você vai perder a constante. Você já perde a constante, né? Beta 1 menos beta 1 é igual a 0. Tá? Delta yt é a relação, é a diferença entre yt e yt menos 1. Para a gente não escrever yt e yt menos 1, a gente coloca delta t aqui. Mas entenda que é essa diferença aqui. Beta 2 xt menos beta 2 xt menos 1 é beta 2 delta xt. Beta 2 delta xt. Da mesma forma, o termo de erro, o t e o t menos 1. Então, vai ser delta o t, né, que está aqui. Ó, tá? Então, lembrando que esse nosso o t, né, esse delta o t, ele é o t e o t menos 1. Então, normalmente, quando fazemos modelo de diferença, isso vai levar à autocorrelação, porque o termo de erro do passado vai estar correlacionado com o do presente. Isso é natural que vai acontecer. Então, é importante frisar que na presença de autocorrelação, os betas estimados são lineares, não tendenciosos, com distribuição normal. No entanto, apresenta características de ineficiência, né? São ineficientes, como eu disse no vídeo passado, no início desse vídeo, pois eles não possuem variância mínima, ou seja, a variância do meu termo de erro, ele não é igual a sigma 2. Isso aqui não acontece. Então, a variância de i, quando na presença de autocorrelação, nós vamos ter variância sigma 2i, ou seja, não constante. Isso aqui vai acontecer na presença de autocorrelação. Consequentemente, os nossos estimadores serão ineficientes. Beleza? Bom, vamos falar então de detecção. Então, nós já sabemos como pode surgir a autocorrelação. Agora nós vamos falar da detecção da autocorrelação. Como a gente detecta, tá certo? Então, a detecção ela também é importante, né?
Então, nós sabemos já que na presença de autocorrelação, os nossos betas serão ineficientes, por mais que ele tenha 90% das características desejadas no modelo clássico. No entanto, eles serão ineficientes. Logo, todo o nosso trabalho não pode ser considerado válido, né, na presença da ineficiência. Então, nós precisamos detectar, né, já sabemos o que pode levar, agora nós vamos detectar. Como das outros métodos, nós temos métodos formais e os métodos informais. Os informais nada mais é do que a forma gráfica, né, como acontece das outras metodologias, né, dos outros problemas. Ele é mais complexo, depende muito da experiência do pesquisador. Isso pode levar a entendimentos equivocados, etc., né, interpretações erradas, né, de refutar ou aceitar a presença de autocorrelação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente sempre opta pelas formas formais, ou seja, nós aplicamos testes para confirmar a presença ou não da autocorrelação. É o que nós vamos focar basicamente aqui. Nós vamos focar nas formas formais, ou seja, nós vamos falar sobre testes de detecção. Tá? O primeiro teste que surgiu para detectar a autocorrelação serial foi o teste de Durbin-Watson. Né? Ele foi o primeiro teste formal desenvolvido para testar a existência de autocorrelação utilizando os resíduos do MQO. Né? Sai 2005, comenta que o teste de Durbin-Watson é muito utilizado, pois eles consideram a defasagem da correlação serial. Né? A gente usa realmente o teste de Durbin-Watson para tentar identificar, né, o problema de autocorrelação, além de outros testes também. Então, Mills 2019 comenta que a autocorrelação ocorre entre os valores atuais com os valores futuros ou mesmo com os valores defasados. É como que eu disse para vocês, né? Nós temos o valor atual, que pode estar relacionado com o valor passado, mas também pode estar correlacionado com o valor futuro, né? T-1 e T mais 1, ou T mais 2, T mais K, e por aí vai, ou T menos K. Tá certo? Então, o teste do Durbin-Watson, ele abrange tanto para frente quanto para trás em termos de relação do termo de erro. Matematicamente, nós temos essa expressão, né, que seria a forma de calcular a estatística do Durbin-Watson, tá? Que você tem um somatório de t grande igual a 2, o t menos 1. Então, nós vejamos aqui, ó, que é o delta U, t, que é a diferença entre o t passado e o t atual, elevado ao quadrado, dividido pelo somatório de t ao quadrado. Né? Então, quais são, com base nisso, nós vamos ter a estatística de Durbin-Watson. Né? Nós temos aí, né, quais são os pressupostos desse teste. A regressão obrigatoriamente tem que ter o intercepto para você estimar e encontrar o Durbin-Watson. O X tem que ser fixo, que prevalece as hipóteses do modelo clássico de regressão linear. O I tem que ter distribuição normal, I e D, como nós já falamos, independente, identicamente distribuídos. O termo é gerado por um processo AR1. A regressão não pode incluir o Y como variável explicativa defasada, ou seja, na sua modelagem, né, YT, você não pode ter aqui, por exemplo, YT menos 1. Isso aqui não pode acontecer. Então, você não pode inserir o Y como variável explicativa defasada, como acontece em painéis dinâmicos. Tá? E outra coisa, não pode faltar observações. Então, são alguns pressupostos do modelo. É claro que todo teste ele vai ter sua limitação. Né? Alguns dizem, né, por exemplo, se você pegar o livro de Gujarat Porter, eles comentam lá que ele não é muito utilizado, mas pode ser utilizado também. Existem outras formas, outros testes, ou outro teste melhor, que a gente vai utilizar para identificar o problema de autocorrelação. O exemplo disso é o teste de Breusch-Godfrey, BG. Esse é um teste muito utilizado. Ele é um teste mais geral,
né? E ele é mais indicado para identificar e detectar essa questão da autocorrelação, né? Ele parte de um modelo geral que nós já conhecemos, yt igual a beta 1, beta 2, xt mais o it, mais o i, correto? Esse UI, seguindo as características básicas, é um vetor gerado no processo ARP, né? Autorregressivo de ordem P. Então esse UT, ele vai ter essa característica, né, de ρ1 UT-1 mais o ρ2 UT-2 mais ρP UT-P mais um gama T, um delta T, um termo de erro. Esse gama T, né, do meu termo de erro gerado no processo ARP, ele tem que ser chamado de ruído branco, ou seja, quando você pega esse UT, obrigatoriamente ele tem que ser o que? Estacionário. Quando você plotar o gráfico, né, da correlação, né, você vai ter o intervalo de confiança e você vai ver que vai estar tudo dentro desse intervalo de confiança, ok? Não vai ter nenhum valor fora do intervalo de confiança, não vai ter. Então você vai logo perceber que esse termo de erro, né, ele é estacionário em primeira diferença, em nível, em primeira diferença, em nível praticamente. Como é que nós fazemos a estimação via a identificação via o teste de BG de forma manual, né? Se a gente fosse fazer manualmente, não existisse ele de forma implementada já no pacote estatístico. Então nós fazemos o que? Nós estimamos a regressão principal normal, aquela nossa regressão em que nós já falamos aqui, ó, alfa 1x1 mais alfa 2x2 mais um beta t, um termo de erro qualquer aqui. Então nós vamos estimar essa regressão. Aí nós vamos obter esse termo de erro aqui, o beta t estimado ou o t estimado, ok? Né? Consequentemente, nós vamos estimar uma regressão auxiliar, né? Tendo o erro estimado como y. Então nós vamos pegar o erro estimado, tá? Nós vamos colocar o termo de erro defasado e as variáveis do nosso modelo. Então nós colocamos as variáveis do modelo mais o termo de erro defasado, né? Ou seja, deve-se inserir todas as variáveis do modelo básico acrescentando o termo de defasado e nós vamos obter o que? O R2 da regressão auxiliar, ok? Qual que é a hipótese nula do teste, o H0? É que ρ1, ρ2, ρp é igual a zero, né? Se a amostra é considerada grande, né, o teste tende ao infinito. Então, o ρ0, se nós aceitamos H0, nós estamos falando que existe ausência de autocorrelação. Se nós estamos rejeitando H0, nós estamos dizendo que, olha, existe autocorrelação. Tá certo? Essa é a ideia se fôssemos fazer de forma manual. Então nós temos que estimar a regressão tradicional, padrão, depois estimarmos uma regressão auxiliar utilizando os resíduos estimados ali, obtemos o R2 e verificamos se esse R2 numa tabela de Q calculado, né? Aplicando essa equaçãozinha aqui, nós vamos achar um Q calculado, e se é maior que o Q tabelado, né, a gente vai rejeitar H0, né? Se o Q calculado for maior que o tabelado, a gente rejeita H0, falando que existe presença de autocorrelação. Caso contrário, nós aceitamos H0. Tá? Nós temos, né, de forma já implementada no Stata. Então, nós vamos rodar, né, no Stata, como é que seria, né? Vamos, só um parênteses aqui, a gente não estou falando da rotina, estou falando como é que acontece no Stata. Lá no Stata você vai fazer este comando, reg, porque é regressão, o y, x1, x2, x3, x4.
Aí você vai obter o resíduo, o T. Aí você faz predict UR. Aí você vai defasar esse termo de erro que você encontrou em T períodos. Aqui nós defasamos em 4 períodos. Então você vai já gen lag UT igual a U underline N-1, N-2, N-3, N-4. Então você vai ter os defasado o termo de erro em 4 períodos. Aí você vai regredir esse termo de erro com as variáveis, olha, reg, você vai botar o seu termo de erro como y, se junta esses dois, x3, x4, e as suas variáveis defasadas, ok? Vai obter o R2. Né? Aí da mesma forma, aí você vai verificar se você aceita a H0, você vai aceitar a hipótese de ausência de autocorrelação. Se você rejeitar a hipótese, você vai afirmar que existe presença de autocorrelação. Você pode, né, diretamente já aplicar o comando no stata, que é esse aqui, stat bg Godfrey, lag in small, né? Esse n é o número de defasagem, que nós podemos colocar 4 aqui, Aí o que você tem? Se o p-value for significativo, você rejeita H0. Se ele for significativo, você rejeita a ausência. Automaticamente esse p-value aqui tem que ser não significativo para você confirmar a ausência de autocorrelação nos seus resíduos. Beleza? Então, é esse aqui que nós vimos até agora. Nós vimos o problema, como identificar a origem e a detecção. No próximo vídeo nós vamos falar o que? Da correção da autocorrelação, tá? Então se você gostou aí, compartilha, curta, faça seu comentário, deixe o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo para falar sobre como corrigir o problema de autocorrelação serial. Beleza? Abraço a todos.